São da morte da Preta Gil aí, que chama atenção aí, uma jovem, 50 anos, e a gente quer trazer esse assunto à tona, uma vez de que a questão da saúde para nós aqui ela é super importante, principalmente sobre prevenção ou antecipação de laudos. Agora há pouco falei com o urologista, o Dr. Rafael Fraga, falando sobre um assunto também que tem que haver investigação com antecedência. E nós agora vamos trocar a especialidade, vamos falar sobre um assunto que chama atenção e, por incrível que pareça, eu estou percebendo mais jovens e mais gente perto da gente, conhecidos, com esse problema. Eu falo agora com o oncologista Dr. Ricardo Hack, ele que é especialista na área de incidências de câncer, cirurgião geral e oncológico, chefe do Departamento de Cirurgia Geral da Universidade Federal de Pelotas e coordenador da residência de cirurgia oncológica da UFPEL. Doutor Ricardo, muito obrigado por atender a Rádio Acústica FM, tudo bem contigo? Tudo jóia, bom dia. E esse assunto que eu estava antecipando aqui, jovens com incidência de câncer, principalmente no intestino e no reto. O senhor tem percebido também essa informação na universidade aí em Pelotas, no hospital? Sim, não é nós que temos percebido isso, né? Classicamente, o câncer de intestino, ele acomete pessoas com mais de 50 anos, a incidência dele geralmente é a partir dos 50, mas no mundo todo tem se visto uma incidência crescente em pessoas jovens, né? Abaixo dessa idade. E o que a gente pode trazer, assim, por que a juventude... nós estamos falando de pessoas morrendo mais velhas, mas pessoas jovens com incidência de câncer e principalmente intestino e reto. Isso deve-se a algum tipo de formação alimentar, de jeito de ser? Como é que o senhor analisa nessa pesquisa? Se acredita que está relacionado com uma alteração de estilo de vida, né? Um estilo de vida mais sedentário, um consumo excessivo de alimentos processados, pouco ingesta de frutas, de fibras alimentares, a questão da obesidade que vem aumentando muito e o sedentarismo principalmente, né? Então, no mundo todo se acredita que essa incidência em mais jovens está relacionada com essa questão de estilo de vida. Pois é isso que eu queria tentar trazer para o senhor. Alimentos processados, isso cada vez mais é a oferta para o mercado normal, né? E às vezes a gente fala das pessoas que têm uma alimentação mais natural ou produtos não industrializados, tendo uma sobrevida ou uma qualidade de vida melhorada. Esse trabalho comidas industrializadas, o senhor fala sobre adição de produtos químicos, refino, açúcares, sais refinados, ingerência de... produtos oleosos de não naturais, seria isso? Isso, com certeza, né? Principalmente os produtos ultraprocessados, né? Farináceos e adição de produtos químicos, assim. E sabe-se muito que a ingesta de frutas, de fibras, de alimentos mais naturais, elas são protetoras, né? Para uma diversa variedade de doenças, entre elas o câncer, né? Dos tumores que vem aumentando é o câncer de intestino e parece que isso está muito relacionado. Sim. Pois é, eu falo um pouquinho sobre ingestão de frutas. Eu sou fã de frutas, mas o que a fruta, por exemplo, além da capacidade dela de trabalhar dentro do intestino, como é que o intestino trabalha, por exemplo, com a questão de frutas, legumes, sementes de mamão, por exemplo? Há muitos anos atrás, uma informação que veio... inclusive dos Estados Unidos, da ingestão de mamão com um pouco de semente, que isso faria bem para o intestino. Parece que isso ajuda na motilidade do intestino, né? Que faz com que o intestino consiga fazer um bolo fecal maior, consiga fazer com que esse bolo se movimente de uma maneira adequada, né? E essas fezes consigam ter um hábito intestinal mais natural, assim, né? Mais melhorado, digamos assim. Sim. A questão da não ida ao banheiro, pessoas que têm dificuldade de evacuar, isso pode ter características do câncer de reto ou de intestino? Na verdade,
causas de constipação muitas vezes são as mesmas causas do câncer, né? Que é o Sim. sedentarismo, uma baixa ingestão hídrica, um baixo consumo de fibras alimentares, né? Então, isso tudo está relacionado com um estilo de vida que é o que leva à obesidade, que é o que leva à diabetes, e que é o que causa um processo inflamatório crônico no organismo, que é causa de muitos cânceres, entre Sim. eles o câncer de intestino, câncer de mama, câncer de próstata, todos eles têm essa relação causal também. Doutor Ricardo, a questão por que leva uma pessoa a procurar um médico para tentar descobrir o que é que tem? Assim, por exemplo, o câncer de intestino do reto, como é que chega isso no consultório, no hospital, no pronto-socorro? Infelizmente, ainda hoje a gente recebe muito paciente que vem através dos sintomas, né? Ou porque tem um sangramento nas fezes, ou porque tem uma alteração do seu hábito intestinal, passou a ter uma constipação que ele não tinha, passou a ter uma diarreia, ou por quadro de dor abdominal. Infelizmente, a gente recebe muito paciente com sintomas, e o ideal seria receber aqueles pacientes que vêm fazer rastreamento, porque por câncer de cólon, existe uma recomendação de que todas as pessoas, a partir dos 45 anos, façam um exame que se chama colonoscopia, que ele vê todo o intestino e é capaz de identificar pólipos, que são os precursores do câncer, e a remoção desses pólipos muitas vezes vai evitar que uma pessoa venha desenvolver um câncer coloretal. O pólipo então, uma suspeita de que possa estar ocorrendo alguma coisa Um pólipo diferente. é uma lesão precursora, é como se fosse uma berruguinha dentro da luz do intestino, sim. né? E a gente sabe que a maioria dos tumores de cólon se originam de pólipos, e existe uma sequência que esses pólipos podem levar até 10 anos para virar um tumor maligno. Sim, então ali... Então, se a gente remove esses pólipos, a gente pode evitar que a pessoa venha desenvolver o câncer, né? Interessante. O senhor acredita que a partir dos 45 anos fazer esse exame de colonoscopia para que a pessoa faça... E qual é a rotina depois de sequência, doutor Ricardo? De acompanhar isso a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos, como é que é? Depende dos achados do intestino do paciente, né? Certo. Se o paciente fizer uma colonoscopia aos 45 anos, ele não tem um histórico familiar de parentes de primeiro grau com câncer de cólon, e o exame dele é absolutamente normal, sem nenhum pólipo, ele pode repetir o seu exame em 5 anos. Sim, né? o pólipo, havendo pólipo, eu não sei se é comum ou não, é por isso que eu lhe pergunto. Havendo pólipo, mas fazendo a biópsia, não é nada maligno. Também aumenta o número de exames ao longo da vida. O pólipo já é um sinal que tem que fazer isso mais seguido? Dependendo se o paciente tem pólipos, esses pólipos na biópsia podem apresentar algumas características que vão nos fazer com que esse paciente faça exames a cada 2 anos, por exemplo, ou até fazer esse exame anual em algum momento, se ele tiver muitos pólipos, por exemplo. Sim, entendi. No caso da Preta Gil, ela descobriu esse câncer com 45 anos, mais ou menos. O senhor tem tido no consultório ou no hospital, ou até mesmo dentro da sua formação aí na UFPEL, sintomas de câncer de colo, de reto ou de intestino antes dos 45 anos? Aparece isso? Aparece. Infelizmente, né? Há pouco tempo tratei um rapaz exatamente com 45 anos. E a gente tem visto cada vez mais. Até bem pouco tempo atrás, a recomendação era que a colonoscopia fosse feita aos 50. Sim. Né? Agora já veio para 45 e muito provavelmente em seguidinha nós vamos começar a recomendar que se faça aos 40, né? Porque a gente tem visto cada vez mais casos em pacientes jovens e esse exame realmente é um exame que pode salvar vidas, porque o câncer de intestino, quando a gente faz diagnóstico precoce, a gente tem mais de 80% de chance de curar um paciente, tá? E que parece que não foi isso que aconteceu com a Preta Gil, né? A Preta Gil acabou fazendo um diagnóstico já de uma doença bem avançada, assim. É uma coisa interna que muitas vezes a gente acha que isso é um problema, como o senhor diz, daqui a pouco eu não alimento direito, sei que, vai indo, vai empurrando, né? E vai detectando isso mais tarde. E o senhor, como é especialista em cirurgia,
Isso, a cirurgia, qual é o grau de sucesso de uma cirurgia? Isso depende do tamanho? Como é que é quando chega na mão do senhor como cirurgião? A gente depende do estadiamento que a gente diz, ou seja, de como é que está essa lesão, de qual é o tamanho da lesão no intestino, se ela é localizada no intestino, se ela tem alguma metástase à distância, né? Mas nos casos iniciais, a gente pode ter um sucesso acima de 90% de cura somente com cirurgia. Algumas vezes a cirurgia associada a tratamento de quimio ou quimio-radioterapia também a gente tem grande sucesso, né? O principal é que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce, né? Antes que esses tumores deem grandes sintomas. Assim. A participação dos ouvintes aqui, um ouvinte diz o seguinte: eu tenho retocolite, uma doença de intestino, e graças a medicações e acompanhamento constante, estou bem, mas nunca deixo de ir ao médico fazer o exame necessário. Retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória do intestino, Sim. que é um fator de risco para ter câncer de intestino. Então, os pacientes que têm essas doenças inflamatórias têm que fazer um acompanhamento bem de perto, assim, com o seu proctologista para se manter bem. Só uma pergunta, assim, eu estou fazendo pergunta de leigo. Quem é o profissional que eu devo procurar para fazer exames, fazer um acompanhamento da questão intestinal? Olha, a população em geral pode procurar um clínico geral. Sim. Tá? Mas se sentir necessidade e queira ir num especialista, assim, tanto pode consultar com um proctologista, que é um médico que trabalha com as doenças do intestino e faz o exame de colonoscopia, ou os gastroenterologistas também, quase todos eles fazem o exame de colonoscopia, que é o primeiro passo para fazer o rastreamento, né, do câncer ou o diagnóstico precoce. A questão toda aqui é uma manifestação de um ouvinte, disse assim: perdi meu irmão justamente por câncer de intestino. E esse assunto que a gente está falando aqui com o Dr. Ricardo Hack, pronunciei certo? Hack, está certo. É um oncologista. E como é que o senhor tem percebido dentro da sua especialidade e da UFPEL, doutor? Vocês, como um hospital-escola, acaba também recebendo pacientes de todos os diferentes graus de complicação e tudo, né? Mais masculino, mais homem, mais mulher, quem é que está mais aí na fila? Na verdade, o câncer de cólon, ele ligeiramente tem uma incidência um pouquinho maior no sexo feminino, tá? Mas é uma diferença muito pequena, assim. Sim. A estimativa para o Brasil são 45 mil casos anuais, casos novos, tá? Sim. Sendo em torno de 25 mil casos nas mulheres e 20 mil casos em homens. Eu estou com ouvintes aqui comigo, não vou citar nome, obviamente, que estão com um problema, né, de câncer no intestino, justamente sobre a questão me cobrando aqui de que nós temos que falar cada vez mais de que as pessoas têm que procurar fazer o exame de colonoscopia. Eu acho que a gente, se serve para alguma coisa, esse caso da Preta Gil serve para um alerta para a população, assim, que para câncer em geral, a gente tem os tumores mais frequentes, a gente tem alguns rastreios, né? A gente está bem estabelecido a próstata e o câncer de mama, e tem um certo desconhecimento ainda sobre o câncer de intestino, mas existe um exame que hoje está mais acessível à população, que é a colonoscopia, e que pode evitar que a pessoa desenvolva o câncer, como pode fazer diagnóstico de lesões precoces e fazer com que o paciente passe por tratamentos mais simples, menos complexos e com maior chance de cura, né? E o preparo do exame, que é um pouquinho chato. Mas o exame é questão de 15, 20 minutos está feito o exame, né? O exame, hoje em dia, geralmente é feito com anestesia, uma sedação, né? O paciente dorme, não vê o exame. Isso aí é fantástico, olha. Mas realmente precisa fazer uma limpeza do intestino, que tem um certo tabu, né? Não vou lhe dizer que é uma coisa das melhores experiências do mundo, mas também não é nenhum fim do mundo, é bem tranquilo de fazer. Não é, e olha, E aí eu converso com pessoas que têm, daqui a pouco, um problema que tem que fazer seguidamente esse exame,
É um exame tranquilo, e como o senhor diz, é sedado, não há desconforto nenhum, né? E muita gente aproveita a sedação, faz a colonoscopia como faz a endoscopia também, né? Exato. E aí tu consegue ver dois sistemas de funcionamento do órgão da gente no mesmo momento, né? Que Sim. eu acho interessante. Mas é interessante o senhor bate-papo conosco aqui, pelo menos pela sua experiência, sua especialidade, doutor. E eu tenho certeza absoluta, assim, que às vezes uma palavra sua como especialista acaba motivando nossos ouvintes aí, né? Se eu puder deixar um recado, eu sugiro que todo mundo, né, procure o seu médico para solicitar um pedido de um exame de colonoscopia, pelo menos aos 40 anos. Existem alguns casos, por histórico familiar, que a gente indica esse exame mais cedo. Então, todo mundo que tem um familiar aí de primeiro grau que teve câncer de intestino, mesmo que não tenha 45 anos ainda, já procure o seu clínico para ver se já está na idade de fazer o exame, né? E a gente... E se a familiar tem câncer de próstata, por exemplo, tem alguma coisa a ver ou indefere isso? Não teria relação com câncer de próstata, mas tem câncer de cólon retal, de reto ou de intestino, sim, né? A gente recomenda que se comece esse rastreio um pouco mais cedo. Olha que legal aqui, a Marilene dizendo o seguinte: a mãe teve câncer de intestino, descobriu porque não conseguia ir ao banheiro. Foi do início e se curou. E ela agora faz sempre o exame e ela diz também que o preparo não é legal. Eu queria só lhe fazer uma pergunta aqui. A Maria está perguntando aqui: esse exame de colonoscopia, ele tem pelo SUS? Tem pelo SUS, sim. Tem pelo SUS. A pessoa tem que procurar no posto de saúde, pedir um encaminhamento que tem pelo SUS, sim. Aqui uma outra informação que chega para mim: a nossa cidade não tem na saúde pública um especialista para nos atender e nem conseguimos colonoscopia também oferecida de graça para a população camaquense. Uma informação aqui de um ouvinte nosso. É que às vezes, né, doutor, a gente sabe que o SUS é um sistema que funciona, sim, é um gigante sistema que funciona, mas às vezes a questão da especialização ou de um exame especial, às vezes a cidade, pelo tamanho, pelo porte, não oferece. Eu realmente não sei. Eu vou até ligar para o secretário de saúde do município para saber se em Camaquã, na região aqui, tem alguém que faça, algum laboratório faça exame pelo SUS em Camaquã, porque nós temos um grande problema do deslocamento de pacientes para outros municípios, inclusive para Pelotas, que precisa ver deslocar de ônibus ou de carro, muita gente, e para fazer exame. É chato de dizer isso, mas tem muitos. Nós aqui em Camaquã mandamos 150 a 160 pessoas por dia para fora. É um movimento. Para fazer exame do simples até o mais complicado. E isso encarece para as pessoas, encarece o sistema todo, né? Claro, um custo muito alto. E a gente tem que tentar trazer mais para nossa casa, para nossa região. Vocês aí é um centro, um polo da questão da saúde. Pelotas agora está recebendo um novo hospital em Pelotas também, tanta coisa, né? Mas às vezes as coisas mais simples têm que ser feitas fora da cidade, e isso é complicado, viu? É complicado. Bom, doutor, muito obrigado pelo carinho, obrigado mesmo, parabéns aí pela sua participação aqui no programa, muito nos ajuda e nos entusiasma aí, viu? Muito obrigado, viu? Foi um prazer, eu estou à disposição aí quando precisar. Tá bom, esse é o doutor Ricardo Hack, oncologista, chefe do Departamento de Cirurgia Geral da Universidade Federal de Pelotas, coordenador da residência em cirurgia oncológica da UFPEL, professor da Cirurgia Geral da Universidade Católica de Pelotas e cirurgião geral e oncológico.